Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Só bora! Pra quem não conhece a gente, eu sou a Nicole. Eu sou o Feline. E nós vamos mochilar por um ano por aí. E nesse canal a gente vai documentar toda a nossa viagem e contar pra vocês desde a decisão, os preparativos, os roteiros. A gente vai colocar tudo aqui pra vocês. Todo o planejamento, tudo como foi. E tanto pra vocês, quanto pra gente guardar de recordação dessa super aventura que a gente vai fazer por aí, né? O que você vai encontrar nesse canal? A gente vai falar sobre toda a documentação necessária, como foi todo o nosso planejamento. Nosso planejamento ele já vem de uns 6 meses pra cá, mas a decisão veio muito antes. A gente vai falar para vocês dicas, aplicativos, plataformas que a gente vai utilizar. A gente vai contar como foi também o nosso planejamento de roteiro, como vai ser essa parte, por exemplo, de saúde, seguro viagem, transporte, passagens aéreas, tudo isso a gente vai compartilhar aqui com vocês. E por que demoramos para contar para todo mundo essa super novidade? Porque a gente precisava realmente resolver a parte burocrática primeiro, antes da gente sair, né, compartilhando com todo mundo. E aí o que aconteceu? A gente compartilhou no nosso Instagram, sobora.br, vou deixar aqui para vocês acompanharem a gente lá também. E a gente compartilhou uma caixinha de perguntas e um vídeo contando a novidade. Surgiram várias dúvidas e curiosidades. Vamos responder as perguntas lá da caixinha do Instagram. A primeira pergunta, né, foi da Gisela Leão. Como surgiu a ideia dessa aventura aí? Olha, isso na verdade é um sonho meu, né? Que ele tá comprando. Esse já é um plano meu de muito tempo, de mais de 10 anos. E por vários motivos, eu acabei deixando para depois. Teve questão de planejamento também, que não é algo tão simples. Tem questão de trabalho envolvido, documentação. Então, nunca vai ter um tempo perfeito. A gente acabou postergando por um tempo por outras situações que vieram acontecendo na nossa vida. Mas aí, quando foi, acho que no segundo semestre do ano passado, eu falei pra ele, falei assim, desse ano não passa, 2025 a gente vai e acabou. Do jeito que der, com dinheiro, sem dinheiro, não importa. A gente vai, porque nunca tem um tempo perfeito pra você fazer nada. Então, se você fica esperando aí, vou esperar tudo se encaixar, os astros se alinharem, você não vai fazer nada, porque a gente tem que se arriscar, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, senão não vai acontecer, você vai ficar postergando e vai chegar lá na frente e vai falar assim, poxa, queria ter feito tal coisa e não fiz. E o tempo já passou. E o tempo, gente, a gente não compra, né, de volta. Então, aproveitem e foi assim que surgiu a ideia. Tipo, eu sempre quis muito viajar, rodar o mundo, só que 30 dias de férias, né, por ano não são suficientes, né, pra gente fazer isso. Então a gente decidiu, né, tirar esse ano. Sempre que a gente ia de férias, a gente queria ficar um pouco mais, né? Exato. Acho que quem nunca, todo né? mundo, né, que vai, quando vai, conhece um lugar e quer ficar um pouco mais, E aí isso foi se concretizando na nossa cabeça, né? Foi ficando cada vez mais forte essa vontade de fazer uma coisa mais longa, de ficar, né? A vontade de ficar, exatamente. Né? E é engraçado, porque você pode olhar sempre, tipo, quando você tira férias e tudo mais, a gente sempre fica brincando, né, com aquilo de eu vou largar tudo e vou ficar aqui, vou vender minhas artes na praia. Porque é o desejo de muita gente de querer continuar naquela rotina ali, né, diferenciada saindo do trabalho e tudo mais. Então, é um misto disso também que a gente quer viver, só que também as coisas não vão ser tão simples assim. E a gente vai contar um pouco mais aprofundado como vai ser, né? Tipo, realmente esse ano diferentão, que a gente vai quebrar tudo aqui nosso para viver essa jornada. Bom, vamos lá. Teve a segunda pergunta também. Como foi esse planejamento? Quem fez a pergunta foi a Gisela Leão. Ela perguntou como foi esse planejamento. Então, o planejamento já, assim, as coisas na minha cabeça, né, já vem de muito tempo. Só que realmente colocar isso em prática envolve muita coisa. Colocar muita no papel coisa. ali mesmo, tipo assim, né? Foi muito mais coisa do que a gente estava imaginando até. E a gente ainda pensou assim, temos tempo, temos 6 meses, tipo, deu até um pouquinho mais, sei lá, uns 8 meses desde a ideia, né? Mais ou menos. E não foi tão simples assim. E aí foi quando eu falei pra ele assim, vamos colocar isso tudo por escrito, desde as pequenas tarefas, tipo assim, a gente tem que entregar o apartamento, você tem que pintar o apartamento, você tem que desocupar as coisas, então a gente vai colocar tudo isso. Você tem que dar o aviso prévio,
tudo isso, todas essas tarefas, por menores que sejam, tipo assim, era uma mensagem no WhatsApp que eu tinha que fazer. É uma tarefa. A gente estava colocando isso por escrito. Por escrito aonde? O que eu decidi fazer, né? Eu sou rainha das planilhas e organização. Então, eu fiz uma bique de uma planilha, começando já a planejar tudo. Então, começou tudo por uma lista de tarefas. Tudo que a gente precisava fazer. E aí, a gente colocou data, se está concluído ou não, em andamento, não iniciado, observações. E aí, a gente colocou uma lista de tarefas. A gente foi colocando no papel os lugares que a gente quer visitar, o que a gente gostaria de fazer, quanto que isso iria custar pra gente, o que é necessário para entrar em cada um desses lugares, porque não é tão simples assim, eu quero ir pra tal lugar, então tá bom, tchau, tô pegando minha mochila vacina, e vou. Tem um monte de coisa, seguro, Muita coisa né? envolvida. Muita coisa envolvida. Muita exigência, né, do país envolvido. Depois a gente pensou estimativa de orçamento, né? Foi vendo outras coisas também. Por exemplo, a gente leva equipamentos para viagem, então a gente precisava trocar certos equipamentos. Vou dar um exemplo aqui bem básico. Eu trabalhava com desktop. Então, o desktop ele já me limita, né? Eu não consigo sair de casa com um desktop para poder trabalhar. Então, eu ia precisar de um notebook novamente, que eu já tive notebook durante anos e estava adorando ter o desktop, né, para trabalhar em casa. Só que agora não seria mais essa realidade, então eu precisava de um notebook. Então essa primeira troca também já foi uma das coisas, né, que a gente tinha como tarefa ali para fazer, e é uma estimativa de orçamento, porque você vai ter que vender um bem e comprar outro, e que não necessariamente é o mesmo valor. Então, são essas coisinhas que às vezes as pessoas não pensam, mas são um monte de mini tarefas que aglomerado é coisa pra caramba pra fazer. E outra coisa, assim, acho que como tudo, todo sonho, tudo que você planeja, se ficar só na sua cabeça, só nas ideias, só ali na cabeça, fica muito mais difícil de você mensurar, tipo assim, de você falar assim, eu preciso comprar uma casa, eu quero comprar um apartamento, mas como? Eu quero fazer uma viagem grande, como? Então você tem que colocar isso no papel, porque isso facilita muito você conseguir até a questão da ansiedade que a gente estava falando, né? Porque a gente achava que a gente estava fazendo muita coisa e às vezes não estava fazendo. Quando a gente colocou isso na planilha, a gente concluía aquelas tarefas ali, falei com o pintor, falei com a proprietária, a gente vendeu tal coisa, a gente já planejou isso, a gente já tomou as vacinas. As pequenas tarefas vão sendo concluídas, você vai vendo que o seu sonho está seguindo. E isso é muito gostoso também, porque não é só o sonho em si, tipo assim, de entrar no avião e fazer a viagem. Essas pequenas coisas vão fazendo parte do sonho também, que você vai vendo que você tá conquistando, você tá resolvendo, você tá fazendo, né? Então isso, tipo assim, concretiza muita coisa. Cada degrauzinho, né? Exato, tipo, exato. Baby steps. Exatamente. E é interessante a gente pensar também em outras situações, que primeiro a gente precisa saber o que a gente quer, né, para nossa vida, o que a gente quer para aquele ano. Qual é o nosso objetivo? O cenário, né, que a gente está buscando. O cenário é X. Beleza, agora como eu vou fazer para chegar até aquele lugar? Então, a gente pensa já nas tarefas, né, do como. E quando que a gente vai fazer também? Então quando já definimos, beleza, agora é só fazer o como. E aí a gente vai traçando tudo que a gente precisa fazer. E essa questão das tarefas é muito bom, realmente, nessa questão de ansiedade, isso é um ponto, assim, bem importante para ser falado, porque quando a gente ia contando, né, para as pessoas próximas, pessoas do trabalho, familiares, as pessoas, às vezes, até ficavam, assim, ansiosas e falando assim, nossa, vocês devem estar morrendo de ansiedade, nossa, mas como é que vocês estão fazendo para conter essa ansiedade, né, de, tipo, tanta coisa para fazer e, às vezes, em algum momento, você não tá fazendo nada. Mas você não tá fazendo nada porque você simplesmente, parei aqui algum tempo para descansar. Não, é porque realmente não tá mais ao seu alcance aquela tarefa ali. Você tem que esperar um determinado momento para você fazer tal tarefa. Então, vamos supor, eu tenho que dar o aviso para a proprietária do apartamento, mas só depois, 30 dias antes. E só depois eu vou pintar, e só depois eu vou fechar. Então não tem como, a gente vai ver uma lista grande de tarefas, mas tem coisas que você não consegue concluir no seu tempo vago agora. Você já fez o que você tinha que fazer, agora é aguardar as datas. Então, por isso que a gente separou muito por data limite de tal tarefa, pra gente não ter essa ansiedade, sabe? De tipo, caraca, ainda tem coisa pra caramba pra fazer e a gente não consegue fazer, mas realmente não consegue, não adianta ficar ansioso com aquilo, porque você não vai conseguir adiantar nada daquilo, sabe?
Então isso é um ponto muito importante, até para tarefas, né, do dia a dia, de coisas da vida mesmo. É porque a vida não para, né? Exato. Além do seu planejamento, do que você está fazendo, a sua vida normal aqui, entre aspas, né? Tá rolando. A gente estava trabalhando, a gente estava fazendo milhões de outras coisas, né? Exatamente. Ao mesmo tempo. Paralelo, em paralelo. Né? Não tem como parar. E aí vamos para a terceira pergunta. Terceira pergunta. Muita gente perguntou também sobre o roteiro pronto. Acho que essa foi a que mais perguntaram. Se a gente tem roteiro pronto. A Maia perguntou, a Tuane, Andressa Alecrim, Mila Cardoso, Lucas Cristino. Perguntou, e aí, tem roteiro pronto ou não tem roteiro pronto? Então, vamos lá. Mais ou menos. Temos mais ou menos. A gente colocou uma lista dos países, das cidades, dos lugares assim diferentes que a gente quer fazer. Mas assim, o roteiro ele tá livre, que inclusive acho que foi uma das perguntas que fizeram, acho que foi a Tuane que perguntou, né? Tipo, vai deixar o roteiro seria a próxima levado? pergunta, vai deixar o roteiro livre? Então a gente tá assim, a gente tá indo sem aquele compromisso, como se fosse férias, que a gente tem passagem aérea de ida, de volta e tipo tudo muito definido, né, amarrado. A gente só tá indo com a passagem de ida. E o resto a gente vai decidir na estrada. Porém, a gente tem uma lista já do que a gente pretende fazer. Se a gente vai conseguir fazer tudo ou metade daquilo, a gente não sabe. Não sabe, Porque, diferente de todas as viagens que a gente já fez antes, a gente não está indo como turista. A gente está indo como viajante mesmo, nômades. A gente quer sentir a cultura local, a gente quer fazer aquela imersão ali na cultura local. É completamente diferente do turismo tradicional ali de férias. Tá? Então a gente vai buscar muita coisa diferente fora do roteiro tradicional. Cultura diferente, comida diferente, e a gente quer coisas né? muito diferentes. Não quer coisas do que a gente já está acostumado a ver em TV, em filme. A gente quer coisas muito diferentes, tanto para viver, né, vivenciar essas experiências, quanto mostrar para vocês. E até porque não deixar tão amarrado, isso até é questão financeira. Porque assim, quando você viaja mais devagar, né, você viaja com mais calma, você tem tempo de escolher lugares com um custo mais barato. Vou dar um exemplo, a gente está num país, a gente gostou muito de ficar ali, a gente sentiu que aquele país é um país um pouco mais barato, a gente vai conseguir fazer compra no mercado, a gente vai conseguir se organizar, fazer nossas atividades físicas, que a gente tem uma prioridade, manter uma rotina. Então, assim, aí apareceu a oportunidade, uma passagem aérea para um outro país que não seria bem que o próximo. Mas a passagem está muito mais em conta, a gente vai meio que fazendo essas flexibilidades para a gente poder tanto economizar quanto conhecer mais lugares, né? Então por isso fica um pouco aberto, né? Não fica uma coisa muito certinha, muito, vamos daqui para cá, depois para cá. Isso também tá na planilha, tipo assim, você também te deixa um pouco menos ansioso, porque aí a gente sabe que a gente tem um planejamento, mas não é um planejamento concretizado, tão preso, né? Ele não tá tão amarrado. Escrito na pedra ali, né? E aí, pontos importantes que você tem que ter se você quer fazer algo do tipo, né? Na montagem do seu roteiro. Você coloca uma lista, né, dos países que você quer fazer, dos lugares que você quer conhecer. Você vai ver exigências daqueles lugares para você também saber quanto tempo você consegue ficar em cada lugar. Então, às vezes tem lugar que a gente quer ficar mais tempo, mas a gente não pode, porque o visto não permite você ficar mais tempo do que aquilo ali. Então, a gente tem essas limitações da documentação, né, das exigências de cada país. E também pensar no fluxo ali, né? Tipo assim, eu não vou querer sair, sei lá, então eu quero conhecer Portugal, Tailândia, Polinésia Francesa, tipo, Maldivas. Pô, mas é muito longe uma coisa da outra, sabe? E aí você vai gastar muito de transporte, você vai perder tempo. Tem a questão do fuso envolvido. Então, tem muita coisa para ser pensada, tá? Na hora de planejar um roteiro desse. E a gente fez exatamente isso. A gente foi pensando em formas de economizar com o transporte, que o transporte ele acaba sendo um custo alto nessas viagens se você faz distâncias muito longas, né? Ali tipo, trocar de um continente, por exemplo. Isso, né? Ficar trocando de continente toda hora, tipo, fica inviável. E essa questão do fuso, então fazendo a rota seguindo um fuso que você vai ganhar tempo e não que você vai perder tempo, isso muita gente não pensa. E essas exigências de cada país. Então, a gente tem um tempo limite para ficar em cada país. Então, a gente não sabe, por exemplo, se eu quero ir, sei lá, para Portugal e eu tenho só X dias para ficar lá, sei lá, 90 dias para ficar lá. Mas eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não vou conseguir fazer em 90 dias. Então,
não vamos fazer tudo. E é isso, porque a gente não tá pensando em quantidade. A gente quer viver realmente aquele lugar. Então, a gente não tá pensando em, eu quero fazer o máximo de países que dá. Não, não vai dar pra fazer tudo. Mas a gente anotou pra gente saber o que a gente tem, o que é prioridade pra gente exatamente. que não seria. Então vamos lá. Então vamos pra próxima pergunta. Essa pergunta me foi bastante perguntada, hein? Todo mundo tá querendo saber. Qual é o primeiro destino? Por onde vamos começar? Isso daí foi a pergunta que mais fizeram. A Tuane perguntou, a Carol, a Isis Pessoa, a Ana Cristina, todo mundo perguntando. E aí, podemos falar qual é o primeiro destino? Então, acho que o primeiro destino a gente pode, né? Eu tô pensando em já divulgar o primeiro destino, mas os próximos não. Até porque a gente, né, está com o roteiro livre também. Exatamente. Mas assim, o primeiro a gente pode divulgar porque a gente tá com a passagem já comprada, é a única passagem que a gente tem comprada, né? Exatamente. E a gente vai contar um pouquinho aqui pra vocês. E é até bom porque se vocês já tiverem dicas também dos lugares, ou estiverem passando pelos lugares, ou você que está assistindo, tipo, o vídeo é dessa região, já manda mensagem pra gente também, que a gente tenta se encontrar, né? Vai ser bem legal. E então, dicas e tudo, né? Dicas de tudo. lugares, passeios, sugestões. Até porque quem tá no lugar, né, sabe muito mais de quem vai conhecer o lugar, né? Então, exatamente. Indicações, né, de empresas, restaurantes, qualquer coisa, gente. Vai ser bem legal. Pode comentar aí, comenta que a gente vai ler todos os comentários, vamos responder todos os comentários, que a gente vai ter bastante essa troca com vocês, né? Vai ser bem legal. E aí, vamos lá, vamos contar. Rufus Tambores, edição, bota aí um tututututum. Então, gente, nossa primeira passagem, né, que a gente comprou está saindo do Brasil para a Austrália. Só que a Austrália vai ser o nosso segundo lugar, ela não é o primeiro que a gente vai parar. Nesse meio do caminho ali, para quem não sabe, existe uma opção. Vou contar aqui rapidamente para vocês, para quem não conhece. Já vai rolar dica aí, ó. Já tem dica. Quem segue o Instagram Só Bora sabe dessas dicas, porque eu dou essas dicas lá, tá? Mas para quem não segue, então vamos lá para explicar e contextualizar para vocês como é que vai funcionar isso aqui. Para quem não sabe, existem 3 tipos, né? De tipo conexões, né, quebras ali no seu trecho nas passagens aéreas. Tem a escala, conexão e o stopover. A escala é aquele momento que você não sai do avião. Então eu tô saindo do Rio para a Bahia, estou fazendo uma escala em Minas. Eu não saio do avião. O avião vai ficar 2 horas ali parado. Eu não saio do avião. Ele só vai parar e vai continuar seguindo a rota dele, vai embarcar mais gente, mas você não sai do avião. Essa é a escala. A conexão, ela te permite sair do avião. Então você vai descer no aeroporto, vamos supor, de Confins, vai descer no aeroporto de Confins e vai esperar o seu próximo voo para você fazer outro embarque para você continuar até a Bahia. Então essa é a conexão. E aí tem uma dica da conexão, que eu sempre dou lá no Instagram, que a conexão ela pode ser curta, né? Pode ser uma conexão, às vezes, de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, até umas 4 horas, 5 horas, a gente considera uma escala, uma conexão curta, inclusive. Exato. Depois passou das 5, 6 horas, tem conexões, às vezes, de até 23 horas. Quando essa conexão ela é grande assim, a gente chama de uma conexão longa. E você tem que se atentar também, porque às vezes tem conexões, né, que tem mudanças de aeroportos, mas não vem ao caso. Mas assim, conexões longas são ótimas, dependendo da cidade que você está fazendo a conexão ali, para você conhecer outro lugar. Então, eu aproveito muito essa questão da conexão longa. Já conheci Lima, Medellín, Bogotá, Houston, Tóquio. Tubarão no Japão, né? Tóquio. Foram vários lugares que a gente já fez com conexão longa, que a gente já consegue aproveitar aquela mesma passagem aérea que você está indo para outro destino final, que não é aquele, mas para conhecer um lugar novo, uma cidade nova. Por mais que seja rápido ali, né? Teoricamente, tipo 20 horas. A gente foi para Manaus também, né? Ficamos um dia inteiro lá em Manaus. Conhecemos Presidente Figueiredo, conseguimos conhecer. Deu pra fazer passeio, né? Vários passeios, foi muito legal. Então, é uma oportunidade para você que, às vezes, não quer iria conhecer, para aquele lugar, né? Não iria para aquele lugar, já tá naquele lugar, aproveita para conhecer. Exatamente. Então, você consegue sair do aeroporto, conhecer aquele lugar e retornar e voltar pro seu destino final, tá?
Então, essa é a segunda opção. Então, escala, conexão, e aí vem o stopover. Qual é a diferença do stopover? A conexão, ela é geralmente até 23 horas e pouquinho, né? Tipo, ela não chega a dar 24 horas de conexão longa. O stopover, ele te permite ficar mais de 24 horas naquele lugar. Você pode dormir naquele lugar e depois embarcar novamente, e isso tudo na mesma passagem aérea que você está comprando. Exatamente. E é isso que a gente vai fazer. Para quem acompanha lá a gente, eu já falei muito sobre isso, sobre o stopover, os benefícios do stopover. E tem várias companhias aéreas que permitem você fazer stopover em hubs das companhias aéreas, que você consegue fazer isso gratuitamente. Então, isso é um recurso, né, que a gente vai utilizar agora aqui na viagem, para começar já a viagem, contando essas novidades assim para vocês e ensinando mais coisas, E né, conhecendo dando um lugar dicas. novo, né? E conhecendo um lugar novo, pelo preço de uma passagem só. Então, o nosso primeiro ponto, como a gente vai estar viajando com a companhia aérea Qatar, o hub dela é na Qatar, é em Doha, e a gente vai fazer um stopover de 2 dias e meio, né? 3 dias mais ou menos lá. São Doha. 2 noites. Então a gente vai começar a nossa jornada por Doha. A gente vai fazer um intensivão lá de 2 dias, turistando Tentar muito. mostrar tudo pra vocês de Doha. Mostrar tudo pra vocês e mostrando que é possível conhecer Doha em 2 dias e fazer bastante coisa. E ter um contato, né, já com a cultura e com o país. Na vai verdade, ser a bem gente já legal. pisou lá, só que a gente não saiu do aeroporto, Exatamente. né? A gente fez uma conexão curta em Doha. Quando foi pro Egito, Quando né? a gente foi pro Egito. A gente parou em Doha, só que a gente só conseguiu ficar no aeroporto. A gente vai conseguir conhecer a cidade. Agora a gente vai pra ficar um tempinho e conhecer. Então, esse é o nosso primeiro ponto. A gente vai parar em Doha, vai ficar 2 dias lá, 2 noites, né? E a gente segue para a Austrália. E aí, qual é a nossa intenção, né, na Austrália? Na Austrália, a gente pode ficar por até 3 meses. Não precisa ser corridos, né? E aí, ele pode ser picotado, né, durante 1 ano. O visto é válido por 1 ano. E a gente vai ficar por até 3 meses. Então, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar na Austrália. Vamos deixar a gente sentir o lugar. Tem bastante sentir, coisa que a gente né, quer conhecer lá, né? Tem o bastante que a gente coisa. quer fazer, o roteiro e tudo mais. E depois a gente segue para um próximo destino, que a gente ainda também não tem certeza de qual vai ser. A gente tem uma intenção, né, já em alguns lugares, mas a gente vai esperar, né, tipo, sentir mesmo o lugar. Então, a Austrália vai ser o nosso primeiro ponto. A gente vai começar por Sydney, que vai ser o nosso ponto de apoio, porque temos amigos lá. Mas em Sydney vai estar muito frio quando a gente chegar. E o nosso roteiro busca envolver mais sol, né? Porque Até eu odeio porque frio. a gente vai com pouca bagagem e geralmente lugares de frio requer mais roupas, né? Tipo assim, casacos, mais pesado, botas, né? luvas. Então a gente optou por lugares mais quentes, né? Pra poder também levar menos Clima mais coisas. fresco, né? Exato, levar menos coisas, mas isso também depois a gente vai falar, né, em outros vídeos, É. né? Sobre mala, sobre o que levar, o que não levar. Exatamente. entendeu? A gente vai colocar tudo aqui pra vocês. Como que a gente tá fazendo a nossa mochila, o que a gente vai levar, o que não vai levar, a gente vai contar tudo. E aí a ideia é não ficar muito tempo em Sydney, justamente por conta do frio, na época que a gente vai estar chegando. Então a gente vai subir para Queensland. Então em Queensland vai ser o nosso roteiro principal, né? Até realmente o tempo ficar melhor, né? Lá pro sul. Então se você tem dicas de Queensland, está morando em Queensland, não sei, conhece alguém, tipo, quer dar indicações, essas coisas, manda pra gente, porque a gente tá aceitando tudo. E na Austrália realmente a gente tem muita coisa, né, pra conhecer, a gente quer fazer muita coisa. Então, E vai ser um roteiro bem diferenciado, porque tem outras novidades que vão acontecer nesse roteiro aí que vocês não fazem ideia. Quero ver canguru. Vai ter muito vídeo dele com canguru. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. E o trabalho? Como é que fica? No caso, o trabalho aqui, né? Eu Aqui trabalho no Brasil. né? Quem perguntou foi a Daniele Moy e a Fafá Almeida. E aí, como é que fica? No caso, até eu ficava me fazendo essa pergunta também. E o trabalho? Como é que fica? Porque quando a Nick me falou dessa ideia do projeto, né? Lá atrás, ela falou assim, eu tenho um projeto de fazer 1 ano sabático e tal, não sei o que, sair fora e viajar o mundo. E eu ficava me perguntando, e o trabalho? Como é que fica? Porque é uma coisa que acho que muita gente pergunta, né? Porque a gente está tão acostumado a... Tipo assim, a gente sai da adolescência ali, já terminando o ensino médio, já com aquela cabeça, o que eu vou fazer? O que eu vou trabalhar? O que eu vou ser, né? O que eu vou ser quando eu crescer?
Então, e aí? Como é que fica o trabalho? Então, conta pra galera um pouco sobre a nossa profissão. Pra quem não conhece a gente, pra quem não conhece a gente e contextualizar também as próximas perguntas. Então, a gente é concursado, né? A gente é do concurso público, a gente é militar, né? Eu sou da Marinha, a Nick é da Aeronáutica. Então, a gente já tá na força já há mais de 10 anos já, a gente já tá... Eu tô fazendo 14, você também, né? 14, 15, né? A gente entrou em 2011, então a gente entrou juntos. Então, a gente é concursado. Então, e no concurso, né, nas Forças Armadas, ela tem uma licença que você pode tirar depois que você é estabilizado. Tem uma documentação. Seja, depois de 10 anos Depois de 10 anos, você pode pedir uma licença, que ela não é remunerada, ela não conta para nada, não conta para aposentadoria, não conta para carreira, não conta para nada. Mas você pode tirar essa licença até para você sentir o que você quer fazer, se você quer fazer alguma coisa. Muita gente tira a licença para estudar, para aprender uma nova língua, às vezes para poder cuidar do filho, outras coisas assim. Então, é uma licença que você pode tirar, tem um regulamento, depois a gente vai explicar tudo certinho, como é feito essa documentação, quanto tempo demora, mas é mais ou menos isso, resumidamente, né? A gente vai fazer um vídeo, a gente pensou em fazer esse vídeo falando só sobre essa parte burocrática e sobre o militarismo e tudo mais, porque tem muitos militares que acompanham a gente, né? Tanto amigos, colegas, conhecidos. E foi um assunto que quando a gente procurou informações, quando a gente precisou, né, pensou em fazer, a gente não encontrou, achar, né? Não encontrava as respostas que a gente queria das nossas dúvidas. Então, a gente vai fazer esse vídeo justamente tirando todas essas dúvidas e explanando realmente, tipo, todo o processo para vocês conseguirem entender como funciona. Porque é um simples, mas que não é tão simples, sabe? E tem muita coisa envolvida que as pessoas às vezes não comentam, tá? Então a gente vai realmente contar como é todo o processo e é basicamente isso. A gente vai tirar licença por um ano apenas nas forças, na aeronáutica e na aeronáutica não, na Marinha e no Exército, você pode tirar 2 anos já direto, você pode solicitar os 2 anos. Na aeronáutica... Até 2 anos. Até 2 anos. Na aeronáutica não funciona assim. Você tem que pedir 1 ano e você pode prorrogar por mais 1 ano. Só que é sempre concessão, né, da sua chefia. Então, não é algo tão simples, né? Porque não depende só de você. Você tem que fazer uma documentação, tem que fazer o pedido. Mas a gente vai explicar isso. A gente vai aprofundar mais nesse assunto depois. E isso faz até parte já da próxima pergunta, que foi da Solange e da Alexandra. Que ela perguntou, né? Como elas já sabem que a gente é militar, se a gente pediu a baixa ou se a gente pediu essa licença. Então, tipo assim, a gente pediu a licença, a gente não pediu a baixa. Que a baixa é quando você se desliga, se desliga definitivamente. Vai ser mandado embora, né? Às vezes pediu pra ser mandado embora. Uma demissão, como se fosse no CLT, né? Você pede uma demissão. Não pedimos a demissão. A gente só vai sair por essa licença, ela interrompe tudo ali na sua carreira, mas depois você pode voltar a qualquer momento. Inclusive, sei lá, se passaram 6 meses do mochilão, né? E, não quero mais, eu quero voltar pro trabalho, eu posso voltar a qualquer momento, tá? Então, é assim que funciona para quem é civil e não entende, a gente tá explicando, é mais ou menos assim que funciona. E por isso que a gente vai fazer o vídeo, porque como a gente procurou, a gente achou muita gente do civil, né? Muita gente explicando do civil, como foi a pedido de demissão, né, ou se, tipo assim, falou com a chefia para trabalhar de home office, para trabalhar Exatamente. de fora. Porque desde quando a gente começou, a gente pesquisou muito sobre isso. Vários casais, pessoas também sozinhas, mulheres sozinhas, homens sozinhos viajando. E a gente foi procurando, né, catando material para poder entender como esse projeto ia sair do papel. E tem a pergunta aqui do Ícaro também, que ele perguntou se foi tranquilo. Bom, no meu caso, tipo assim, foi tranquilo, só que como a Nicole falou, não é tão simples, demora um pouco, depois a gente vai explicar, mas tem que ser feito com tempo. Então, se você está se planejando, é bom você fazer com bastante tempo de antecedência, porque como ela falou, não é uma coisa que depende só da gente, passam por várias pessoas, várias chefias, até chegar o afirmativo ou a negativa, que também pode acontecer. Pode acontecer de você não ser autorizado por algum motivo da sua chefia, então... tem que ser bem planejado, né? Foi tranquilo, Exatamente. Mas tem que ser bem planejado, né? A gente vai fazer um vídeo bem aprofundado sobre isso e, inclusive, vamos abrir caixinhas, né, de perguntas e até vocês podem deixar aí nos comentários
as dúvidas sobre isso, porque a gente já vai juntar todas essas dúvidas e vai acrescentar ainda, tipo, nas informações que a gente já tem aqui para poder compartilhar com vocês. Porque isso é um assunto sério e, tipo, você depende disso também, né, para você realizar o seu sonho ou fazer qualquer outro tipo de coisa durante esse ano. E sem ele, né, você não consegue. Então, tem que fazer o processo direito, tem que fazer certinho, né, pra não ter problema. E foi um dos motivos que a gente demorou um pouco até pra poder contar, né? Exato, porque a gente precisava desse ok pra gente poder divulgar, né? Por mais que o planejamento já estivesse rolando, né, a gente ainda precisava disso bem documentado. Então a gente demorou pra contar, né, pro público justamente por conta disso. Quem sabia mais era quem tava próximo da gente, mais próximo, família, ou que tá trabalhando ali com a gente. Mas, de fato, né, a gente demorou pra contar pras pessoas e acabou ficando bem em cima da hora agora, né? Tá, e a última pergunta e o planejamento financeiro? Que também foi uma pergunta bastante pedida lá, muita gente perguntou. Eu também tinha muito essa dúvida do financeiro, de como isso é fazer. Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa, não, isso aí é só pra herdeiro, é só pra quem tem muito dinheiro, é só pra quem tá com dinheiro sobrando, e é só pra rico. E não é bem assim, entendeu? Então, eu vou deixar a Nicole falar um pouco mais sobre, porque o planejamento de planilha, de tudo isso é com ela. Mas, assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas também tem que ter um planejamento. Não dá pra você sair à torta e direita fazendo da sua cabeça, mas dá pra fazer. É um sonho possível, é um sonho palpável. E eu vou deixar ela falar um pouco mais sobre esse planejamento. Quem fez a pergunta foi a Solange também. E aí, o planejamento financeiro? Como foi? Planejamento financeiro. Gente, para quem não entendeu, quando a gente falou que interrompe a carreira na licença, né, a gente deixa de receber o nosso salário. Então, vamos ficar 1 ano sem receber o nosso salário. Seria perfeito, né? Se a gente conseguisse viajar, receber o nosso salário daqui, a gente viajaria como turista, realmente, né? Mas não é o nosso caso, tá? E como foi uma decisão, assim, em menos de 1 ano, né, que eu falei assim, desse ano não passa e tudo mais, e vamos, e acabou, e do jeito que der, não houve um super planejamento financeiro. Há muitos anos atrás, eu juntava dinheiro para realmente sair num sabático. Isso foi antes de conhecer ele. Tipo, quero sair num sabático, eu não quero trabalhar, eu quero só viver de turista. 1 ano. Mas não foi o caso, as coisas mudaram. E meu pensamento também mudou, o que eu estava buscando também nesse ano acabou mudando. E então a situação virou outra. Teve casamento, a gente casou, teve as coisas assim, casa, móveis, e veio a pandemia também, né? Teve a pandemia, muita coisa então envolvida. Muita coisa a gente foi postergando, né? Foi postergando isso com o tempo. E muita coisa envolvida também nesse meio tempo que fez a gente também mudar de ideia em algumas coisas. E aí o que acontece? Qual é a nossa ideia? A gente tem uma reserva, a gente fez 2 reservas, uma reserva em dólar e outra reserva em reais. A reserva em reais, ela é para bancar prestações que ainda vão ficar aqui no Brasil, que são coisas que eu não posso parar de pagar, que tem outras situações envolvidas, tem outras pessoas envolvidas, e a gente vai continuar pagando essas prestações aqui no Brasil. Então, essa reserva em reais já está aqui. Porque a vida não para, né? A gente está saindo daqui, mas a vida no Brasil, né, continua andando e não é assim também, né? Tipo, interrompeu agora. É lógico que várias parcelas, cartões, né, faturas de cartões, essas coisas, a gente já vai sair daqui quitado e tudo mais, mas tem coisas que ficam ainda, assinaturas, né, que a gente vai continuar pagando aqui. Então, a gente tem essa reserva que vai nos manter por 1 ano e a gente não precisa se preocupar com essas prestações do Brasil lá fora. Isso aí já tá ok, já está na nossa reservinha aqui em reais. A nossa reserva em dólar, a gente fez para poder pagar todos os vistos que a gente já colocou na lista, né? Porque os vistos a gente vai fazendo aos poucos, dependendo dos países que a gente for entrar. Mas como a gente já fez a lista de países e já sabe mais ou menos onde a gente quer ir, a gente já estimou o orçamento, por isso que é importante colocar na planilha, né? Para você entender quanto que você vai realmente gastar. E uma previsão, né? Uma previsão de previsão. Porque, por exemplo, o custo também do visto pode aumentar ao longo desse tempo, né? Então, é uma estimativa. Algum país que você estava também na lista, por exemplo, a China, que está agora, né? Saiu a reportagem, que tirou o visto, liberou o visto para brasileiro. Então, tipo assim, às vezes, se você vai conhecer a China
e você estava calculando aquilo ali, de repente aquele dinheiro já pode ser para outra coisa, né? Entendeu? Exatamente, já é uma economia, Então você né? bota na planilha, mas é uma coisa mais flexível, assim, você vai olhando e vai vendo, tipo assim, esse país eu preciso de visto, esse país eu preciso fazer seguro viagem, esse país eu preciso fazer tal coisa, então você vai prevendo, né, mais ou menos. Exatamente, é uma estimativa de orçamento, e na nossa planilha tem isso, tem a nossa estimativa e tem uma outra coluna que é o valor real. Então a gente vai colocar o valor real que a gente pagou ali naquilo ali. Então a estimativa era de $200, a gente pagou 180, ó, saímos no lucro aqui de $20. Então isso tudo a gente quer ter registrado para no final a gente entender assim, pô, a gente estimou que a gente ia gastar, sei lá, tanto e gastamos menos ou mais, entendeu? Mais. Então isso é a gente vai importante. mostrar também. Para quem tem o sonho de fazer, a gente vai falar quanto gasta, quanto foi, passagem Vai falar aérea, valores visto, de tudo. hospedagem, tudo que a gente puder passar para vocês, para também, tipo assim, porque... Ter como referência, né? Como referência, porque a gente pegou referência de muitas pessoas e a gente quer ser essa referência para muitas pessoas também. A gente quer que a pessoa, tipo assim, veja e fale assim, não, é possível, dá para fazer, gasta tanto, gasta mais ou menos tanto. Lógico, cada pessoa é uma realidade. Tem gente que vai querer viajar com mais luxo, tem gente que vai querer viajar com um pouco mais de perrengue ali, né? São estilos de vida diferentes. São estilos de vida diferentes, mas o nosso estilo a gente vai mostrar para vocês e aí conforme vocês vão vendo o que a gente vai fazendo, vocês vão adaptando pro roteiro de vocês, exatamente. Né? Por exemplo, tinha gente que a gente via vídeo que é vegano, que é vegetariano, então tipo, a alimentação já não é a mesma coisa. Às vezes a rotina da pessoa não envolve, por exemplo, atividade física, não envolve bebida alcoólica, e são coisas diferentes, entendeu? Então a gente, por exemplo, gosta de esportes radicais, tem a questão do mergulho, que já é um custo assim alto numa viagem. Tem gente que viaja com criança, tem gente que viaja sem criança. Ou a pessoa tá viajando sozinha também, então é um outro custo, né? Então a gente vai mostrar referências, o que a gente conseguir mostrar até de outras perspectivas, né? A gente vai tentar, né? Mas é isso, se identificou, pô, tem um estilo de vida parecido, então é basicamente isso que você vai gastar, entendeu? Então é essa a nossa ideia, realmente compartilhar e gerar essa conexão também, né, de tipo, vocês entenderem, verem assim, pô, eles são bem parecidos com o que eu sou, com o que eu faço, então, pô, vi que é possível, vi que então é só gastar tanto, que, pô, se eu juntar isso, dá pra eu fazer, pô, é isso, saber que é palpável, né? E aí a gente fez essa estimativa. Você quer complementar? Sim. E outra coisa, já nessa parte financeira, tipo assim, a gente tem uma reserva, mas porém a gente vai tentar se manter na estrada fazendo outras coisas, né? Então, aí, tipo, essa reserva em dólar é para os vistos, as assinaturas, que a gente vai comentar aqui em outros vídeos, só falando sobre isso, aplicativos, coisas que a gente precisa pagar para se manter, por exemplo, o chip de celular, para ter internet, né, o tempo inteiro, seguro viagem, seguro saúde. Então, essas coisas também estão dentro da nossa reserva em dólar. Então, qual vai ser a nossa preocupação de fato, né, durante um ano sem receber salário? É a alimentação, hospedagem e atividades turísticas. Os passeios ali que a gente quer conhecer. 3, tá? E 2 delas a gente já consegue resolver com as assinaturas, que é papo para outro vídeo, né? Que a gente vai falar mais aprofundado. E então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar trabalhando. Eu já trabalho no digital há 10 anos, então para mim é normal eu trabalhar de home office, eu continuo trabalhando no digital normalmente, assim como eu já trabalhava. E o André agora vai começar a me ajudar, me auxiliar nessa questão do digital. E a gente tem outros projetos também em mente para colocar assim em prática ao longo da viagem. Para quem acompanhou a gente no Instagram, na última maratona do Rio, que teve agora nesse mês, a gente foi vender Polaroid. A gente fez fotos bem bacanas do pessoal, bem criativas, fotos editadas, tipo, e para quem não sabe, né? Eu sou fotógrafa, sou design gráfico, então eu trabalho todo com essa parte de design. Já faço freelancer como designer há 10 anos. Tenho uma extensa bagagem aí, um portfólio bem extenso. E fotografia sempre foi minha paixão também. Andamos juntos, né? Fotografia e design. Mas eu sempre quis trabalhar na rua, de fato, né? Tipo, fazendo foto das pessoas e tudo mais. Porque antes eu só fazia dos amigos, das viagens, minha e tudo mais. E agora a gente quer fazer para os outros. E a gente tem esse bônus da Polaroid, que é uma ótima recordação. É uma
uma lembrança item, é uma mesmo, lembrança ali bem diferente, física, né, né? do Porque tradicional. hoje em dia Física. com o digital as pessoas perderam o costume de imprimir a foto, né? Antigamente a gente imprimia lá, né? A gente Revelar, né? revelava a foto, né? Então hoje, tipo assim, é uma das formas que a gente vai monetizar na viagem. É Isso. fotografar turista, fotografar pessoas, lugares e outras formas também, né? Se você quiser já falar, tipo assim, de como tipo assim, como vocês podem ajudar a gente, que a gente tem link de indicação, né? E tudo mais. Isso, como tipo vocês podem ajudar a gente nessa questão financeira também. Então, a gente tem produtos digitais que a gente vende. Eu tenho o Manual do Viajante, em que eu compilei todas as dicas, tipo, toda a minha experiência de viagem, Planilhas, ensinando né? planilhas, tem guia de roteiro, tem checklist de mala. Gente, tem muita coisa como bônus. Tem até filtros para edição de fotos, para você voltar da sua viagem e conseguir editar suas fotos de forma profissional, muito prática. E aí eu compilei tudo isso num único PDF, porque eu uso esse Manual do Viajante como referência ali, tipo, como consulta, quando eu preciso consultar qualquer coisa, porque ele tem tudo. Desde quando você vai pensar em planejar uma viagem, tipo, onde que eu pesquiso passagem aérea, onde que eu vou reservar minha hospedagem, que tipo de hospedagem que eu vou ficar, onde que eu reservo passeio, como que eu monto meu roteiro, como que eu me planejo financeiramente, como montar minha bagagem, tudo isso tem ali. O que fazer em casos de imprevistos, quais são os seus direitos, né, quando acontecem essas panes, às vezes durante as viagens. Então, eu compilei isso tudo. Tem dicas ali que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque foi com base nas minhas experiências e nos meus perrengues. Então, isso vai te evitar, assim, de passar 90% dos perrengues que a gente já passou, e o mais né? legal que isso, você fica em offline, você baixa o download e você não vai precisar de internet para pesquisar isso tudo. Então, tipo assim, você vai ter o material e é tudo Na palma da sua mão. na palma da sua mão, porque às vezes quando o perrengue aparece, você não tem internet. Você não tem internet, às vezes você tá dentro de uma aeronave, né? Você tá em modo avião, você não tem como pesquisar. E um PDF, você dá um localizar ali, né? E você já consegue pesquisar na página o assunto que você quer. Não, esse guia do viajante é bem completo, cara. Diferente de um vídeo, né? Se fosse gravar vídeo, curso e tudo mais, que, pô, você vai ter que parar, ver vídeo. O vídeo não funciona sem internet. Não dá, gente. Fica inviável. Então, um PDF na palma da sua mão, né? Facilita muito. E o PDF, gente, é uma mão na roda, assim, pra tudo. Então, pra qualquer tipo de consulta, durante, pós-viagem, tudo vai estar ali na palma da sua mão. E eu resolvi fazer esse manual justamente para ajudar essas pessoas que queriam ter, tipo, um passo a passo, né? E não sabiam por onde começar. Então, ali ele te ensina por onde começar. Então, você pode ajudar a gente adquirindo o nosso produto, que é muito bom. É um produto de qualidade, tá? E eu demorei muito tempo para compilar aquilo ali. Eu fiz com muito carinho. Eu também uso muito para consulta. Então, tem o Manual do Viajante, tem os meus presets, que são os filtros para edição de foto, que deixa as fotos super profissionais e uma edição muito rápida e prática para você fazer. Qualquer pessoa leiga consegue utilizar. A gente tem nossos links e cupons de indicação. Exatamente. Então, no link da nossa bio lá do Instagram, e vou deixar aqui na descrição também, a gente tem vários descontos e cupons para tudo quanto é coisa. Então, tô planejando minha viagem. Pô, Nicole, eu preciso alugar um carro, eu preciso de um chip para o celular, porque eu vou viajar para a Europa, vou viajar para os Estados Unidos, vou viajar para qualquer lugar. Seguro viagem, tem tudo pra com cupom. cartão internacional para você fazer compras lá Abrir fora. conta internacional, adquirir um cartão global. Gente, tem cupom para tudo quanto é coisa, tá? Então vocês podem ajudar a gente usando os nossos links. Vocês têm desconto, a gente também ganha com isso, ganha comissão porque são nossos parceiros, são marcas parceiras, são marcas que a gente usa, a gente só indica coisas que realmente a gente usa e gosta. E a gente sempre tá falando sobre isso aqui, né? Que, tipo, a gente não tá fazendo apenas uma publi, né? A gente não faz publi, ninguém tá pagando a gente pra isso. Mas a gente divulga marcas que a gente utiliza e aprova. E isso ajuda a gente, né? Ajuda a manter o sonho, Exatamente. a gente se monetizando ali durante o caminho. Porque, como ela falou, a gente tem uma reserva, mas isso tudo ajuda a gente. Comprando o nosso link, usando nossos cupons de desconto, indicando, compartilhando os nossos vídeos e tudo mais, curtindo nossos vídeos, isso tudo vai ajudando a gente se manter na estrada, né? O engajamento, então, é o principal de todos. Então, o que seria o engajamento? Muita gente não sabe. Mas um simples like, um curtir, comentar, salvar, compartilhar com alguém, compartilhar num story, compartilhar uma publicação do nosso feed, isso ajuda muito para o algoritmo conseguir entender que
você gostou daquele conteúdo e que outras pessoas podem gostar também. Então, se as pessoas não curtem, não comentam, não compartilham, ele entende que aquele conteúdo ali não é bom. Então, não é relevante, né? Não é relevante, então ele não divulga aquilo ali, ele não vai passar para outras pessoas. Então, quanto mais vocês engajam, vocês se conectam com a gente, mais o algoritmo vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai entregar para outras pessoas conhecerem também. Então, o engajamento, ele é importantíssimo. E aí, você já pode começar o seu engajamento com a gente aqui, ó, dando um like nesse vídeo. Curta, comenta, compartilha, ativa o sininho. E se inscrevendo no canal, porque o número de inscrições aqui, né, o número de inscritos, de pessoas que seguem a gente, também conta pra gente, tá? Então, compartilhem também o canal do YouTube com outras pessoas. E assim, gente, ficou corrido. Acabou que por conta dessa burocracia, né, de trabalho e tudo mais, a gente acabou tendo que divulgar isso de última hora. A gente já tinha até planejado publicar, né, o nosso primeiro vídeo aqui do YouTube, já divulgar o canal do YouTube há 6 meses atrás, mas a gente não conseguiu. E aí agora ficou um pouco corrido para quê? Para as últimas tarefas que a gente tem, porque tinha muitas tarefas ainda pendentes que estavam, né, dependendo dessa situação se resolver. E aí agora a gente sai com as últimas tarefas, que são despedida dos amigos, familiares. A gente está começando agora já a se despedir, a gente tem 1 mês para se despedir de muita gente. A gente vai marcar despedidas, vai colocar no Instagram também, divulgando as datas. Vamos marcar vários encontros, então quem puder ir em cada um dos encontros será muito bem-vindo pra gente trocar uma ideia, trocar experiências também, né? Tipo, já dicas antes da viagem. Temos as questões também do apartamento. Então, a gente mora num apartamento alugado, a gente precisa entregar o apartamento agora até o final do mês. Então, a gente está desapegando de tudo mesmo que está aqui. Tem muita coisa muito bem conservada, a gente já está divulgando. Vou deixar também o Instagram aí para vocês. Do desapego, né? Para vocês verem e poderem compartilhar também, às vezes, com outras pessoas que estão querendo alguma coisa que foi anunciada. Pode ajudar a gente também. Então, essa é uma forma também, né, de vocês ajudarem a gente financeiramente, porque a gente vendendo nossos móveis, vendendo todos os nossos pertences, a gente também consegue fazer uma graninha, né, pra gente guardar de reserva. Então, a gente fez um Instagram, né, pra divulgar todos os nossos desapegos. Agora a gente tem que pintar apartamento, fazer vistoria, entregar tudo. Tem as despedidas, que mais? Eu acho que é isso, despedir. Resolver a última parte de documentação, né, antes da viagem. Acho que a gente volta ainda tem a questão do trabalho, que a gente volta ainda só para limpar as coisas, né? A gente vai voltar pro trabalho já nos últimos dias, só para poder também passar, né, serviço, passar o trabalho, apagar as coisas, né, do computador, esvaziar armário, essas coisas. Mas assim, ficou bem corrido, mas vai dar tempo, né, de fazer tudo. Aí, dentro agora desse tempo, a gente tá se dedicando em tempo integral, né, para as redes sociais, para compartilhar tudo aqui com vocês. Então, a gente vai compartilhar tudo mesmo dos preparativos, tá? A gente vai fazer um vídeo sobre cada coisa e vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Então, o que tiverem que comentar aí, que perguntar, pode perguntar, que a gente vai gravar ainda outros vídeos esclarecendo tudo para todo mundo. E olha, eu já dou uma dica aqui para vocês, um alerta. Vocês vão ver conteúdos aqui que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque quando a gente procurou, a gente não encontrou, tá? Nem o Google conseguiu ajudar a gente. Nem o ChatGPT. Então, a gente vai compartilhar coisas que vocês não vão ver em outros lugares e que vai ajudar muito na próxima viagem de vocês. Não necessariamente um mochilão longo, um sabático, mas vai ajudar na próxima viagem de vocês, porque tem muita dica boa aqui por vir. E é isso. Esse é o nosso primeiro sonho que a gente está realizando. Eu fiz uma lista, ele não sabia, eu estou contando agora. Eu fiz uma lista de sonhos que eu tinha para realizar. Se eu conseguir realizar todos em um ano, vai ser ótimo. Mas a gente vai dando check e a gente vai... essa lista não, hein? E a gente vai contando aqui quais são os sonhos que a gente está realizando. E por isso que eu falei que até na Austrália a gente já está planejando uns outros sonhos para serem realizados também. Então a gente vai dando check e vai mostrando aqui para vocês todos os sonhos que a gente vai conseguir realizar nessa jornada aí de um ano. Então, é isso, pessoal. Comenta lá as dúvidas que vocês têm, curte, compartilha, ativa o sininho. A gente vai deixar tudo na legenda, tudo certinho para vocês, todas as dúvidas. Segue a gente lá no Instagram também, @soborabr. E
É isso, né? É isso. Só Só bora. Foi bom, né?